Olá, eu sou Rinaldo Correr, coordenador do curso de Psicologia da FIB, e hoje eu tenho a honra de entrevistar o professor, educador, escritor, psicólogo, professor Iosef Davi Yarari. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos discutir uma temática muito importante na atualidade. Nós vamos falar, de uma maneira geral, sobre os desassistidos do nosso mundo, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E, de forma especial, aproveitando a presença do professor Iosef, nós vamos falar sobre aquelas pessoas que são obrigadas a deixar os seus países por diversos motivos e partir em busca de novos horizontes em outros países, né? Falar dos refugiados da atualidade. Professor Iosef, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa situação, sobre esse problema que nós estamos enfrentando mundialmente hoje? A minha visão é que, de alguma forma, nós todos somos refugiados, porque as nossas expectativas, em geral, que nós gostaríamos que acontecesse, a gente não tem conseguido. O que está se propondo para as pessoas é algo pronto. Estabeleceu-se uma sociedade onde o mercado tenta atender às necessidades básicas e que a grande maioria não tem acesso a essas necessidades básicas, quer dizer, alimentação boa, acolhimento, moradia adequada, é algo que aqui no Brasil deve atingir no máximo 30% da população. Isso é trágico demais. Pensar que num país de 200 milhões de habitantes, talvez 60 milhões tenham uma boa moradia, uma alimentação adequada e etc. Pensar que 140 ou 150 milhões de pessoas vivem sem ter onde ir, sem ter saída e vivem angustiados, procurando novos caminhos, para mim me dá a sensação de que, de alguma maneira, todos somos refugiados, porque mesmo esses 30% que têm uma moradia e têm as necessidades básicas atendidas, ainda assim vivem com angústias e com insatisfações muito contínuas, muito presentes. Então, essa para mim é uma questão que todos nós vivemos e que precisamos olhar para isso. O que é que isso está indicando? Ok. Professor Iosef, o senhor como psicólogo, como doutor em psicologia social, olhando para o Brasil, olhando para a Europa, olhando para a realidade ampliada da África, de países do Extremo Oriente, uma pergunta que me vem em relação a isso é assim: que respostas nós, cidadãos, podemos dar para essa situação, ou que resposta nós podemos dar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Falando como cidadão e falando como psicólogo. O meu posicionamento, a questão não está em dar uma resposta, a questão é acolher. Primeiro, as pessoas precisam se sentir acolhidas, as pessoas precisam se sentir queridas de alguma maneira. Queridas no sentido de que elas possam expressar o que elas querem, o que elas buscam. E já que você citou a África ou a Europa, nós estamos diante da possibilidade de ter uma nova forma de olhar esse mundo, né? Estudando a cultura africana, estudando a cultura europeia ou mesmo asiática, nós descobrimos que em todas as culturas tem elementos muito bonitos de como as pessoas podem expressar, seja na música, seja no discurso, seja na tecnologia,
na mecânica, em todos os elementos que existem, há uma possibilidade única de expressão para cada cultura e mais única ainda para cada pessoa. Se cada pessoa compreender que ela é única no mundo, nós podemos realmente ir ao encontro das pessoas. Quer dizer, eu vivo com a ideia de que cada pessoa tem algo a me ensinar porque ela tem o mundo dela, a experiência dela, que eu não tenho e que eu quero aprender então. Então, se existe isso, como eu posso acolher e como essa pessoa pode me acolher também? Essa é a grande questão, né? Acho que essa é a resposta. E pelo que eu conheço da sua trajetória, Iosef, você tem uma história pessoal que permite você fazer uma análise dessa atual situação mundial, porque você próprio viveu a situação de refugiado, né? E às vezes para nós, mesmo falando em termos de psicologia, a gente pensa muito na questão da empatia, a gente olha para o outro, mas de um lugar que não conhece o que o outro está vivenciando. Então, acho que a partir da sua trajetória, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que é essa vivência, né, que o senhor teve como refugiado e como isso impacta na maneira com que você olha para essa situação. De um lado, existe uma sensação de perda, ou seja, eu sempre penso assim, quando eu não puder fazer nada, para onde eu vou? Porque eu não estou no país que eu nasci, eu não tenho uma cidade com a qual eu me ligo especialmente. Claro, adoro o Brasil, porque o Brasil foi o país que recebeu minha família. Por um trato da Unesco e tal, eu vim da Alemanha, nasci na Alemanha, mas como meus pais passaram os campos de concentração, como os judeus que foram perseguidos, eles tiveram um caminho completamente louco, porque foram arrancadas da Polônia, onde viviam, e tiveram que encontrar caminhos. E foram desterrados, né? Desterrados, exatamente. E quando eles foram voltar, eles foram expulsos da própria cidade onde eles nasceram, porque eles só criavam problemas, então eles não foram recebidos. E aí eles pensaram em ir para Israel, mas em Israel, eu já tinha nascido, eu nasci no campo de refugiados, então em Israel, bem criança, eu vivi num assentamento onde água não tinha e vinha um caminhão-pipa para encher uma caixa d'água que ficava a semana inteira para uso da comunidade. E não tinha praticamente nada, e a gente vivia com os trabalhos do dia a dia, né? Então, é uma situação que a gente não tem referência. Então, esse é um lado negativo. O lado positivo é que isso foi um impulso para eu desenvolver um protagonismo próprio. Eu tive que encontrar meu caminho por mim. Eu não tenho o acolhimento de uma cultura, né? Então, eu me lembro que eu cheguei no Brasil e uma das coisas que as pessoas não se dão conta, que quando eu fui alfabetizado no hebraico, e o hebraico se escreve da direita para a esquerda. E quando então eu cheguei no Brasil com 7 anos e era para escrever da esquerda para a direita, isso pira a cabeça da gente, a gente fica completamente atordoado com isso. Parece pouco, mas é uma virada de mundo, né? Ora, isso tudo faz com que eu tive que desenvolver um protagonismo próprio e enfrentar essas situações de desafio. Então, eu acho que nesse sentido eu ganhei uma vantagem, porque eu fui acostumado a estabelecer meu protagonismo no mundo, encontrar os caminhos, claro. Na maioria das vezes eu me dei mal, não fui bem recebido, eu queria fazer alguma coisa. Então, desde criança, a molecada do bairro, porque eu não falava direito português, me fazia falar palavrão, eu pensando que estava falando
um português bonito, né? Coisas desse tipo, molecagem. Coisas das crianças molecagem, mesmo. que eu vivia isso com muita, assim, sofrimento no início, né? Mas eu considero isso um processo positivo, né? Então é um processo que me dá condição de atuar no mundo agora a partir de um protagonismo próprio. E agora, na idade que eu estou caminhando para os 73, a sensação é que eu não preciso mais dar explicações para ninguém e que agora eu posso falar o que eu quero, eu vou desenvolvendo o que eu quero. E isso sem ter o poder para isso. Eu sou uma pessoa que tem uma vida muito simples. Eu assumi uma vida mais simples. Eu cozinho para mim, eu cuido da minha casa, eu arrumo as coisas, eu vivo uma vida que eu escolhi pela simplicidade, porque é realmente uma vida muito mais gostosa quando a gente assume as responsabilidades do dia a dia, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma vantagem. Uhum. É isso. Professor Iosif, agora falando do ponto de vista da psicologia, que é o lugar de onde nós estamos, né? O senhor é psicólogo, doutor em psicologia social, tem uma trajetória de educador, de escritor, eu coordenador do curso de psicologia. Então, desse lugar, a gente está falando para um público que tenta entender o papel de cada um e o papel da psicologia para enfrentar os problemas do mundo, que muitas vezes parecem muito grandes e parece que a gente não tem nada que fazer. Então, a partir dessa empatia, a partir desse conhecimento, de ter vivido num campo de concentração, inclusive com guerras, né? Como é que a gente pode se posicionar não só nesses países distantes, como a Síria, como o próprio Iraque, né? As pessoas se deslocando da África para a Europa, aqui no próprio Brasil, se a gente pegar a cidade de São Paulo, né, não tem um campo de refugiado propriamente dito, mas tem um contingente grande de pessoas que muitas vezes a gente não consegue achar formas de interagir e de fazer alguma coisa. Então, eu gostaria que o senhor falasse, do ponto de vista da psicologia, especialmente com relação às crianças, né? O que a gente pode fazer? Então, na minha tese, eu defendi a ideia de que a melhor forma de conhecimento da realidade é o brincar e a arte. Então, com crianças, o ideal é brincar com elas. Não é conversar, não é falar do problema. É o contrário, começar a brincar. E esse é um papel que a pedagogia de emergência realiza com muito sucesso nos lugares bem difíceis, né? Com crianças que perderam os pais, que muitas viram os pais morreram em bombardeios, em coisas desse tipo, e que as crianças estão completamente perdidas e a única forma que deu certo é começar a brincar, começar a ter atividades corporais, usar materiais diversos para ela se expressar, seja com tinta, seja com lápis de várias cores, seja com argila, e pela própria brincadeira elas vão se integrando e elas se sentem aquilo que eu falei antes, elas se sentem acolhidas. Que interessante, professor. Pedagogia da emergência. Da emergência. E o brincar, para nós psicólogos e de maneira geral para todo mundo, parece algo universal. Porque às vezes você começa a brincar, independe da língua, independe da religião, né? Então parece uma coisa bem interessante. Pois é, eu me lembro de trabalhar com crianças e receber crianças que falavam línguas diferentes e elas se comunicavam. Uma falava em inglês, a outra falava em português e elas estavam se entendendo. Não sei como. Ou, sei, eram gestos, era uma linguagem infantil que dava a elas as possibilidades de rirem e de brincarem e a criança ia se adaptando. Nós, muito ligados a um pensar intelectual, nós dizemos como é que elas se entendiam, porque a gente imagina que as pessoas se entendem pelo significado das palavras e muitas vezes o que age no entendimento
são todos os gestos, inclusive os significados. Mas o significado das palavras é apenas um dos itens da possibilidade de comunicação. Então, esse é um ponto bem interessante. Quando a gente, então, trabalha com as crianças, sentindo que elas estão podendo brincar, se expressar, falar a língua delas, ou não falar, sorrir, brincar, ou cantar, gritar, porque as crianças gostam de gritar, porque elas sentem todo o organismo bem vitalizado, gostam de bater os pés e trabalhar com as mãos, aí sim a gente estabelece um vínculo, né? E a partir desse vínculo vem várias atividades educativas, sempre utilizando o lado artístico, porque por um equívoco do desenvolvimento, esse lado artístico ficou muito mais como uma proposta de decoração. E a arte não tem a proposta da decoração. A arte tem a proposta de realmente atuar na realidade, e atuar significa fazer arte. Por isso que a gente diz que a criança faz arte. E fazer arte significa encontrar formas novas, não só na pintura, na música ou na modelagem, mas também na administração, na economia, na sociologia. Se tudo fizer arte, o conhecimento só cresce, né? A lógica matemática, que é a base do método científico hegemônico, é apenas um dos instrumentos da atividade do brincar. É nesse sentido. Muito bem. Professor, o senhor começou a nossa conversa dizendo que todos nós somos refugiados, de certa forma. Se a gente pegar a palavra refúgio, é um lugar onde a gente possa escapar de situações opressivas. O que o senhor quer dizer com isso? Todo mundo, todos nós refugiados. Exatamente, quer dizer, nós todos somos pessoas que, de certa maneira, fomos modelados para atender uma expectativa, seja social, seja dos nossos pais, seja uma expectativa do mundo econômico, ou mais recentemente do mercado. E todos nós percebemos isso, um pouco mais, um pouco menos, e nós procuramos um lugar onde nós possamos ser nós mesmos. Ser nós mesmos não é a possibilidade de fazer qualquer coisa, é a possibilidade de, ao fazer qualquer coisa, também se autoavaliar e assumir um processo de autoeducação, porque é no processo do encontro humano que nós vamos modelando a nossa forma de ser. Quer dizer, se eu encontro com você e percebo que eu não estou sendo agradável, eu vou procurar ver por que eu não estou sendo agradável, e com isso eu vou aprendendo a lidar, seja com as pessoas, seja com crianças, seja com animais, seja com a vida, com a terra. Assim como o marceneiro, às vezes, quando ele tem que lidar com a madeira, ele tem que seguir os veios da madeira. Se ele vai contra os veios da madeira, fica muito mais difícil o trabalho. Então ele tem que lidar com a realidade e ali ele vai encontrando o caminho. E isso é um processo de autoeducação contínua. O que acontece é que nós nos acomodamos numa forma de ser, e isso leva necessariamente à angústia e à depressão com o tempo. É isso. Muito bem. Professor Iosef, pensando nessa nossa conversa, pensando no público que está nos ouvindo, o senhor queria deixar alguma mensagem, alguma consideração em relação a esse tema, né, os refugiados do nosso mundo? Sim. Eu gostaria que cada pessoa não parasse de procurar a sua forma de ser. Que cada pessoa se perguntasse diariamente, que é uma pergunta que eu faço a mim mesmo diariamente, onde eu gostaria de estar agora, com quem e fazendo o quê? Se eu me pergunto profundamente isto, eu vou me avaliando e vou vendo que o que eu gostaria
muitas vezes é muito mais profundo. Então, a maioria das pessoas vai dizer, eu gostaria de estar numa praia, deitado na areia, tomando uma cerveja. Aí, vamos procurar mais. Aí vem a pergunta, para que você quer isso? Não, quero me sentir bem, eu quero me sentir digno, eu quero ter tempo. Então, você não quer ficar deitado na areia. Você quer se sentir bem, você quer ter mais tempo para você, você quer ter sensações agradáveis. Como conseguir isso da maneira que você vive, né? Como fazem as pessoas que nunca vão na praia, pessoas que moram no interior, a 500 quilômetros da praia. Como fazem? Então, estas pessoas vão encontrando o seu caminho. Então, pergunte-se continuamente, onde eu gostaria de estar agora? Fazendo o quê e com quem? Isso é um processo profundo de autoeducação. É isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua disposição em conversar com a gente sobre seus conhecimentos, sobre a sua vida especialmente, né? E acredito que todas essas questões, né, atravessam de forma muito significativa a própria psicologia. Sim, né? Ou seja, certeza. entender a relação entre o indivíduo e a sociedade, olhando para onde é que começa o indivíduo, onde que termina o indivíduo, ele é sozinho ou ele tem a ver com essa sociedade. Então, entre o indivíduo e a sociedade, nós temos o fenômeno humano, que a gente consegue enxergar, como o senhor disse, os aspectos negativos, né, os aspectos que nos entristecem, que nos desumanizam, mas esses próprios processos, esses próprios fenômenos acabam nos colocando diante de uma trajetória, uma busca para a nossa própria pessoa, para o nosso próprio ser, né? Então a psicologia, ela de certa forma nos leva a entender os processos psicológicos nessa brecha ou nessa fratura, né, entre o indivíduo e a sociedade. Então, a sociedade que nós temos hoje é o resultado da construção que nós fazemos dela. Então, a psicologia, de certa forma, nos traz essa reflexão, né? E o que nós queremos fazer dessa sociedade? Então, eu acho que, ligando um pouco à sua fala, ou seja, o que você quer fazer da sua vida, né, nessa sociedade, né? Então, muito obrigado, professor Iosef, você nos esclareceu bastante, estamos muito felizes por poder partilhar esse seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigado também e agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma. Ok. Eu sou Rinaldo Corrêa, coordenador do curso de Psicologia aqui da Faculdades Integradas de Bauru, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês.